Bom estar na presença de Deus. Hoje, o último domingo do mês, né? É isso hoje. Está meio desnorteado, é questão de tempo. É o último domingo do mês, culto de missões. Louvamos a Deus pela vida da igreja, uma igreja missionária, uma igreja obediente. A igreja temente, a igreja que obedece o líder. Então, ser uma igreja missionária é termos a responsabilidade, de, assim, fazer com que este evangelho que um dia nos alcançou, alcance a outros também. Que outros locais, que outros povos venham ter a mesma alegria que tivemos um dia de receber a graça do Senhor. Isso é muito importante. Então, não é fácil. Ser missionário não é ser turista. Eu sempre digo isso aqui. Ser missionário não é fazer um tour, não é fazer um turismo em volta do mundo. Ser missionário é missões, a pessoa estar ali pagando o preço, muitas das vezes renúncia, muita renúncia mesmo, porque tem muitas pessoas que eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, só a misericórdia de Deus. Tem lugares aí que só a graça mesmo. E só quem está lá fazendo não é porque querem estar ali não, gente, é porque tem um chamado na vida e são obedientes e estão ali fazendo a obra do Senhor. Tem escassez. Um dia desse eu encontrei uma missionária, um tempo desse, um dia desse eu gosto de ser muito modesto. Um tempo desse eu encontrei uma missionária e a missionária estava contando a vida dela ali no Chad. Não sei se vocês já ouviram falar do Chad. Chad é um território da África, Chad. E ela ali como missionária do Chad disse que, vocês têm uma ideia, 40 graus o calor, chega a fazer 40 graus. Agora, sabe qual é a casa dos missionários lá? A casa deles, que eles estavam vivendo. Hoje, não sei se melhorou, mas naquele período a casa era coberta de zinco. A coberta era de zinco. E essas pessoas saíram daqui, de Recife, a família estruturada, uma família de classe média, estruturada aqui, mas recebeu um chamado e foram obedecer lá no Chad. Elas estavam trabalhando ali com mulheres. As mulheres numa área que não se poderia declarar qual era o local, porque a perseguição também ainda tinha a questão da perseguição. Não poderia ser declarado verdadeiramente o local ali, porque eu trabalho com mulheres que não poderia se dizer aonde nem que estavam se reunindo. Eu vinha represália, mas aquelas meninas, aquelas missionárias estavam ali, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então é muito importante essa questão de ser missionário. Confirmando a palavra de hoje, a poesia já falada aqui esta noite, Passa a Macedônia. Então hoje o Senhor quer falar ao nosso coração sobre essa Macedônia. E vamos dar continuidade. Passar a Macedônia é de suma importância, meu irmão. Nós precisamos passar a Macedônia. Precisamos obedecer o chamado que o Senhor tem feito a nós. Abram a palavra do Senhor comigo, suas Bíblias, no capítulo de número 16 do livro de Atos. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém.
de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão de Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Aleluia. A gente vê aqui, é o relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo e Silas, nesta viagem. E a viagem do apóstolo Paulo, a começo, a gente entende logo no versículo de número 36 do capítulo 15, que eles resolveram fazer esta segunda viagem para confirmar as igrejas, confirmar ali os irmãos, as cidades em que já tinham anunciado o Evangelho. Eles foram numa viagem de confirmação, era confirmar as igrejas que já tinham sido ali fundadas por eles. Barnabé, pelo seu sobrinho, João Marcos. Então, Paulo agora estava com o propósito de voltar a algumas cidades, aquelas cidades, e confirmar. Versículo de número 36 do capítulo 15 assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Então era uma viagem de consolidação, para consolidar os irmãos da fé, era para consolidar aqueles já alcançados. Este era o propósito da segunda viagem. Mas a segunda viagem teve um propósito diferente. Deus tinha um propósito diferente para aqueles irmãos, para aqueles missionários. Deus tinha algo diferente. Deus tinha algo além daquelas cidades que eles já tinham passado por ela e tinham ali deixado alguns irmãos já naquela cidade. Querido, diz a palavra aqui que nós acabamos de ler, que Paulo estava, como era de costume deles, passando pelas cidades, e lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então estavam ali fazendo a confirmação. No versículo 5 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Versículo 6 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo agora dá uma nova direção àquela viagem. Nova direção. Diz a palavra que o Espírito Santo impede de eles anunciarem por 2 vezes. Por 2 vezes eles são impedidos pelo Espírito Santo. No versículo 9 diz que eles já em Troade, ali pararam, ficaram. Diz que à noite Paulo teve uma visão. E é nesta visão que aparece um varão de Macedônia e lhe roga, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Estar na dependência de Deus
é estar com consciência de quem dirige o nosso caminho é Ele. Paulo está ali, esperando algo, né? Para que Deus faça. É querer ir a um lugar e Deus falar, não vá. Não é agora. O Espírito Santo diz, não é aqui. Né? E ele vai e fica ali como sem entender o que está acontecendo, sem entender o que é que Deus está querendo, mas quando é à noite, ele tem uma visão. E aquele homem aparece em sonho e diz, passa Macedônia. Macedônia. Esta palavra, né, este nome, Macedônia, quer dizer alto. Né? É uma palavra que representa, que significa alto. Né? Coisa alta, elevada. Alguns dizem que é forte, grande, né? Algo pesado. Macedônia. Seu significado. Né? Algo pesado, grande, alto. Eu fui pesquisar. E eu estava meditando nessa questão. Às vezes a gente está pregando sobre Macedônia, e Macedônia não é fácil. Ir para Macedônia não é fácil, mas é a vontade de Deus para nossas vidas. Às vezes nós estamos querendo ir para um caminho, mas Deus tem parado os seus nos dias de hoje e tem nos direcionado a Macedônia. A mensagem para nós nesta noite, querido, é ir a Macedônia. Pessoas em Macedônia precisam da nossa ajuda, precisam da ajuda da igreja. Nos dias de hoje, quantas Macedônias têm se levantado? Né? Ir a Macedônia, já foi falado aqui na poesia, querida, é tomar uma atitude, é tomar uma ação de verdade, e não é coisa para demorar. É interessante que o texto que nós lemos diz a palavra que aqueles homens no dia seguinte já foram embarcando e saíram e correndo. Isso foi feito com muita ligeireza, não foi nada assim de maneira não, foi algo que era para ontem. Eles entenderam que era urgente o chamado. Então é outra lição que nós aprendemos aqui na palavra, que é passar na Macedônia, é entender que o chamado é urgente. O chamado do Senhor é urgente, irmão. O chamado é urgente. E a Macedônia, hoje, para nós, né, o que essa mensagem nos traz é a urgência da necessidade daqueles que estão na Macedônia. Havia uma grande necessidade. E o Espírito Santo agora dá essa revelação em sonho a Paulo. E mostra a Paulo dando direção. Não, vocês saíram com um propósito abençoado de confirmar os que já ganharam. Mas o Senhor tem muito mais para alcançar. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de querer confirmar, né, consolidar aquilo que a gente já tem conquistado até o dia de hoje. Eu estou falando a nível espiritual. Estou falando a nível de vida com Deus, de vida, né, de liderança. Eu estou falando a nível de chamado mesmo. Da nossa vida em relação às nossas dedicações ao chamado de Deus para a nossa vida, ao evangelho que estamos vivendo, ao trabalho que estamos exercendo no reino de Deus, na seara do Senhor. Muitas vezes nós estamos querendo consolidar esse trabalho. Nós saímos com o propósito de consolidar. Mas Deus tem os seus planos em nossas vidas. É preciso que o servo de Deus, a serva de Deus, seja sensível à ordem do Espírito Santo. Nós aprendemos nesse texto que os apóstolos eram sensíveis ao propósito do Espírito Santo. Eles saíram e consideraram que tinham uma programação ali. Eles tinham uma programação. Passar para aquelas cidades que, né, como já lemos aqui no versículo de número 36, era passar pelas cidades de outrora, visitar aqueles irmãos, ver como aqueles irmãos estavam na fé. Era um trabalho de consolidação. Mas Deus mudou todo o trabalho. Deus mudou toda a história. Ser missionário, queridos, é entender que a ordem, a direção vem do alto. Amém. Nunca será como a gente programa ser. Programar é preciso. Não cancela-se a programação de ninguém. Deus não cancela no sentido, não se programa. Não. Programar é preciso, é necessário. Porém,
o cumprido vem do Senhor. É simplesmente isso. Entender esse versículo que diz que o coração do homem faz plano, mas da parte do Senhor vem o cumprimento desses planos. Da parte do Senhor vem a confirmação dos nossos planos. É a gente entender que ser missionário é só totalmente a mercê do Espírito Santo de Deus. Ser missionário é isso. Quando a gente compreende isso, meu irmão, a gente vai entender o que é fazer missões. E não vamos estar preocupados quando as coisas começarem a acontecer diferente das nossas programações. A gente está programado a ficar 10 anos em um local. 10 anos, eu estou me programando a ficar de 10 a 15 anos em um local. Aí Deus, com menos de um ano, diz: eu te quero em Macedônia. Eu te levo para Macedônia hoje. Hoje você passa a Macedônia comigo. Passar a Macedônia é estar à disposição de Deus. E estar à disposição de Deus é ser sensível à voz do Espírito Santo. Que esta noite nós possamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Paulo passa a Macedônia com Silas. Ele vai, diz a palavra que a primeira cidade daquela província é Filipos. Diz a palavra que ele fica ali alguns dias. E é naquela cidade, em Filipos, a primeira crente que eles ganham. Primeiro servo para o Senhor, uma serva, Lídia, uma vendedora de púrpura que estava ali, e ele alcançou ela para o Evangelho. E Paulo começa a pregar ali naquele local, em Filipos, começa no seu Evangelho, diz que uma moça começa a andar, seguindo Paulo, rua acima, rua abaixo, Silas e Paulo seguindo, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quando Paulo, em certo momento, expulsa o espírito que estava naquela mulher, e ali aquela mulher fica liberta, ela é liberta daquele demônio que fazia ela ganhar dinheiro para os seus senhores, e é dali que surge um ponto de conflito. Então Macedônia, querido, não é lugar de conforto. Macedônia é lugar onde o Senhor estará nos colocando em desafios. Passar a Macedônia é ter convicção de que Deus estará nos colocando em desafios. E são desafios pesados. É nesse desafio aí que Paulo e Silas vai parar no calabouço. Primeiro é açoitado, tem suas vestes rasgadas em praça pública. É ali que eles são açoitados em praça pública. E depois que é jogado no calabouço, e aí está aquela história que nós sempre ouvimos falar: Paulo e Silas jogados na prisão e cantavam louvores ao Senhor. Isto é passar a Macedônia. Passar a Macedônia é saber que Deus tem desafios para nossas vidas. Sabe, passar a Macedônia, meu irmão, é você entrar em campos que você não conhece, mas o seu Senhor sabe, conhece e está com você, ainda que as aparências da Macedônia lhe diga que não. Aparentemente, talvez alguém dissesse assim: meu Deus, por que tinha que ir para a Macedônia? Olha que situação. Um momento desse não é mais, passa a Macedônia, nos ajude. A pessoa passou a Macedônia e agora está precisando de ajuda. Está precisando de socorro. Porque estar na Macedônia é estar sendo desafiado. É um campo de desafio. E Paulo e Silas sentem isso na pele. São açoitados, são ali humilhados em praça pública, levados a um cárcere, encerrados ali na prisão, tem os seus pés, ele está preso já num cárcere e ainda tem os seus pés ali atados, está ali mais do que preso, mas porém o seu espírito está regozijando no Senhor. Alegria, querida. Passar a Macedônia, alegria. Mesmo nos desafios,
mesmo nas situações adversas que na Macedônia podemos encontrar, não faltará louvores em nossas bocas, em nossos lábios. Haverá louvores contínuos ao nosso Deus, independente de como o nosso corpo estará. Isto é passar a Macedônia. Diz que eles louvavam o Senhor. Altas horas da madrugada, eles estavam louvando ao Senhor. E é da Macedônia que também acontece um grande milagre. Aquele milagre que nós estamos sempre acostumados a ouvir mensagens, canções. É um milagre em que, de repente, Deus permite que venha um terremoto, surge um terremoto, e as cadeias daquela prisão as portas são abertas, os presos ficam livres de suas cadeias, de suas correntes, das prisões, todos são livres. É naquele momento em que o carcereiro é espantado com o que está acontecendo e com medo que os prisioneiros tivessem fugido, tivessem aproveitado aquela oportunidade para fugir, ele lança a mão de uma espada e tenta tirar sua própria vida, quando Paulo diz: não faça isso. É da Macedônia. Aleluia. É dentro desse contexto, meu irmão. Como é bom passar a Macedônia. Diga para você, meu irmão, minha irmã, passe a Macedônia. Não tenha medo de passar a Macedônia, não. Tem desafio? Tem. Tem chicote na Macedônia? Tem. Não tem medo, não. Mas a Macedônia, Paulo e Silas agora experimenta algo fora do comum, terremoto. Na Macedônia Deus se revela. Diga, na Macedônia tem de repente de Deus também. Deus se mostra e diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. Passar na Macedônia tem suas dificuldades, mas na Macedônia a gente tem a revelação de Deus. Na Macedônia a gente tem Deus bem presente. A gente pode sentir. Na Macedônia a gente louva e cadeias são quebradas. Na Macedônia o Senhor é glorificado. Na Macedônia, meu irmão, tem pessoas que vão olhar para você, vão olhar para mim e vai dizer: o que eu faço, o que é que eu posso, o que é que eu tenho que fazer para ter esta salvação sobre a minha vida também? O que é que eu tenho que fazer para ter esta proteção na minha vida também? Ei, na Macedônia, muitos vão dizer a mim e a você: eu quero esta proteção sobre a minha vida, eu quero esta salvação sobre a minha casa, eu quero experimentar esse Deus. O que eu posso fazer para ser salvo? Foi a pergunta daquele carcereiro. Veja que coisa maravilhosa. Essa é a história da Macedônia. E aí vai decorrendo, irmão. Quando a gente é sensível à voz de Deus, a gente obedece, passar a Macedônia, nós vamos ter muitas experiências com o Senhor. Se ficarmos com medo de Macedônia, a gente não vai sair do lugar. Se ficarmos somente olhando para a questão do seu medo, do seu nome, do que a Macedônia representa, algo alto, barreira, né? Porque algo é sentido de barreira, dificuldade, obstáculo. Se ficarmos somente observando para esse sentido, não vamos ter experiência no de repente de Deus, não vamos ver terremoto de Deus. Quem quer ver terremoto de Deus, sacode de Deus na sua vida, um governo de Deus balançando os alicerces, libertando vida, lhe dando salvação, tem que passar a Macedônia. Hoje nós estamos experimentando, né? Um dia Deus chegou assim para mim e disse: passa a Macedônia. Eu estava na minha casa, tremi. Disse: Deus, eu não vou não. Disse: você precisa passar a Macedônia. Há pessoas dizendo: passe, me ajude. Pessoas estão clamando, estão pedindo socorro. E a gente fica bem temeroso, sabe? Nós humanos ficamos bem temerosos com a Macedônia. E eu dizia: meu Deus, por que logo eu? Porque eu tenho que passar a Macedônia. Mas ele disse: vá, meu irmão, passe a Macedônia, meu filho. Eu sou contigo. Eu sou quem te ajuda. Eu sou o teu Deus.
Passar a Macedônia é confiar que Ele vai passar conosco, meu irmão. Passar a Macedônia é ter confiança que Ele está do nosso lado. Então não temas, né? Passe a Macedônia. Toda vez que a gente recebe o chamado de Deus e a gente obedece, a gente está passando a Macedônia. Toda vez que Deus levanta uma pessoa e diz, faça assim para mim, a gente está passando a Macedônia. Toda vez que recebemos da parte do Senhor um ministério para exercer na igreja, estamos passando a Macedônia. Toda vez que ele diz um sim na casa de Deus, estamos passando a Macedônia. Estamos passando a Macedônia. Estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Pessoas prometem e ficam no banco e estão lá sentados e o Espírito Santo já está dando ali uma ordem. Passa a Macedônia. Saia da cadeia. Vamos se envolver. Vamos se entregar mais. Vamos fazer isso. Eu estou brincando, meu Deus. Senhor, eu já estou indo para a igreja, eu já aceitei como Senhor Salvador da minha vida. Eu só quero me consolidar agora. Eu só quero me fortalecer. Deixa eu aqui sentado, deixa eu receber. O pastor prega, o irmão deixa a palavra, a irmã que canta lá na frente, deixa eu me consolidar. E Deus está dizendo, eu quero que você passe a Macedônia também. Chegou a hora de você passar a Macedônia, meu querido. Chegou a hora de aceitar os desafios de Deus na sua vida. Receba os desafios do Senhor na sua vida. Receber o desafio do Senhor na sua vida é estar querendo o mais de Deus, viver o mais de Deus, ter experiência, mais experiência com o Senhor. Paulo e Silas obedeceram a voz do Espírito Santo. Nesta obediência, veja o que resultou para nós, que resultou para a igreja, o que resultou até a data de hoje, nós recebemos esta palavra. Quantos de nós um dia ouvimos uma mensagem nesse contexto aqui, nesse contexto, de Paulo e Silas na prisão? Quantos de nós já ouvimos uma mensagem, seja em canções, seja pregado? Quantos de nós ouvimos uma mensagem dessa e quantos de nós não fomos abençoados em ouvir a mensagem? Nos alegramos, fomos abençoados. A gente passou a crer que assim como Deus veio com Paulo e com Silas na prisão, ali humilhados, chicoteados, mas começaram a louvar o Senhor. Começaram a glorificar o nome do Senhor e o Senhor agiu em seu favor. Quantos de nós um dia ouvindo esta mensagem não fomos abençoados? Mas se Paulo e Silas não tivessem a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, essa história não estaria no livro dos Atos dos Apóstolos. Não teria acontecido aqui essa história. Não teríamos ouvido do carcereiro a pergunta: o que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, você e a sua casa, e será salvo. Quantos de nós nos apegamos a esta mesma resposta dada por Paulo, aquele carcereiro, e a gente se agarrou com esse versículo de uma maneira tal e começamos a profetizar: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa. Quantos de nós não fomos abençoados com essa palavra? Mas se Paulo e Silas não tivessem escutado a voz do Espírito Santo, não tivessem passado a Macedônia, não teríamos este versículo aqui. Não teríamos essa resposta. Essa resposta veio por obediência de missionários que ouviram a voz do Espírito Santo. Querido, obedecer ao Senhor é escrever uma nova história. Aleluia. Guarda esta palavra no teu coração. Tem muitos que está esperando a nossa obediência para ter a sua história escrita no livro. Vai dizer: chegou aqui um irmão, chegou aqui uma irmã, me deixou um versículo, me deixou um texto da palavra, fez uma oração na minha casa. Eu fui o primeiro que me converti, depois de mim veio os meus. Hoje estamos aqui e fazemos parte desta igreja e temos alcançado a muitos. Isso é passar a Macedônia. Veja o resultado
escala, do tamanho da nossa obediência, assim como nossos irmãos, Paulo e Silas, só vão ter noção naquele grande dia, quando a gente estiver diante do Senhor Jesus, que Ele diz: olha, porque vocês passaram a Macedônia. Olha o resultado de passar a Macedônia. Olha o resultado de encarar os desafios, de enfrentar e de obedecer. Estes são o resultado. Que Deus nos faça compreender esta palavra, esta mensagem, que esta noite possamos estar firmes cada vez mais na presença do Senhor, que possamos obedecer o chamado do Senhor. Passar a Macedônia é o que precisamos fazer. Amém? É você, que o Espírito Santo de Deus tem falado no teu coração para passar a Macedônia. Eu não sei qual é a Macedônia, mas você sabe. Você sabe qual é a Macedônia que você tem que passar. Você sabe qual é a Macedônia que Deus está cobrando da sua vida. Mas está sendo difícil. Está sendo complicado. Mas a pessoa da Macedônia dizendo: passe e nos ajude. Passe e nos ajude. E você sabe disso. Você recebeu o chamado, você recebeu algo da parte de Deus, Deus te inquietou, Deus te fez chamar, você hoje ainda se encontra em dó e ainda não tomou posição. Paulo e Silas, quando tiveram a visão, eles logo no dia seguinte tomaram posição e viajaram gentilmente para o perigo, mas há muitos que ainda continuam lá, parados, sem posição, sem atitude. E Deus está dizendo: é tempo de sair desse lugar, é tempo, e o tempo é agora. Se você se sente assim, meu querido, quando a igreja está de cabeça baixa, nesse momento os seus olhos fechados, você levanta do seu lugar, no nome de Jesus, e vem aqui à frente. Eu quero fazer oração para a tua vida, porque Deus quer que você passe a Macedônia. Você tem que ter coragem para isso. Se há alguém aqui essa noite que necessita obedecer o chamado do Senhor na sua vida, agora, nesta hora, chegou a sua oportunidade. Eu quero orar por você também nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Deus tem algo para mudar. É renovo, é promessa renovada, é um chamado renovado, é algo que Deus quer te dar de novo. Ele é uma nova oportunidade para você obedecer. E nós queremos estar orando pela sua vida neste momento também. Se eu estou orando para Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de graça, que são teus filhos, Deus. Nesta hora, Pai querido, buscando a tua orientação, Deus. Ó Deus querido, se declarando, Deus, neste momento, Deus. Ó Pai, neste momento, Deus, é que o Senhor ajuda, Deus. O Senhor ajuda, Deus, a sair, Deus querido, de Troia, meu Pai querido, e entrar na Macedônia. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe o chamado o Senhor deu a cada um, meu Pai querido. Ó Deus, nesta hora, eu te peço graça, sabedoria, ó Deus, no nome de Jesus, para que haja, Pai querido, renovo cada vez mais, atitude cada vez mais, e o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser exaltado. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra e o louvor para todos sempre. A ti te pedimos graça e misericórdia sobre a tua igreja.